Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Astral em Movimento. Nós estamos abrindo agora a energia de Áries, né? Quase passando um pouco do meio desse mês de abril. Áries chegou agora no dia 18 e vai ser iluminado até o dia 12 de maio. Então é o ímpeto do pioneiro, né? Que entra com aquela força, né? Junto com a lua nova. Então Áries entrou nessa última lua nova também. Então, vem trazer muita energia para os novos ciclos. Mas hoje eu vou falar mais da energia das lunações que nós estamos passando, desse ciclo lunar que começou no dia 17 com a lua nova, que vai se distribuir com a lua crescente no dia 23 e vai culminar agora com a lua cheia no 1º de maio. Então, está canalizando essas fases lunares para organizar as nossas intenções e assim a gente conseguir abrir esse novo ciclo de maio com mais clareza e mais propósito. Então, por que eu estou trazendo bem especificamente essa coisa do mês, né? Abril, maio, os meses trazem energia sim. Então, abril ele costuma ser um mês difícil e ele vem sendo a cada ano que passa mais difícil, certo? Quase todos os anos, como se essa energia ela representasse também essa questão do 4º mês do ano, né? A energia do número 4, que é a necessidade de dar estrutura, de trabalhar, de levar a vida a sério. Tem até um filme nacional já antigo que chama Abril Despedaçado. Acho que esse cineasta, ele pode não ser nada místico, né? Mas ele com certeza recebeu a energia de abril para colocar justamente esse mês. Mas nesse momento, vamos tentar ver como que essa energia pode ser compreendida no aspecto astrológico, né? Na nossa luz, para abrir melhor a compreensão e esse novo ciclo. Então, a visão astrológica do mês de abril, ela está muito relacionada ao final da passagem da constelação de Peixes e abertura da constelação de Áries. Então, assim, Peixes é uma constelação grande, ela ocupa 37 graus da faixa zodiacal. Tem 37 nascimentos no ano que são de Peixes. Então, o Sol ele começa a iluminar as estrelas de Peixes em 11 de março, mas vai até o dia 17 de abril. Então, Peixes, ele representa o quê? Essa era que nós estamos fechando. Ele que representa o quê? A sintonia da alma humana. Então, na passagem de Peixes, a gente sente com muito mais força as necessidades dessa constelação. Então, a nossa alma, ela quer sair, quer participar da vida, quer direcionar a nossa vida, o que é positivo, claro, sempre, mas pode ser incômodo para as pessoas mais egóicas, mais materialistas, que não gostam de refletir, de se voltar para dentro de si mesmas, né? Então, quando chega no mês de abril, Peixes, ele já tá, vamos dizer assim, já passou da metade do ciclo. Então, ele cobra com muito mais força. Então, ele vai despertar o que? O necessário acerto de contas que nós temos com a era de Áries. Lembram que as eras, elas caminham na direção contrária. Então, a gente não sai da era de Peixes para a era de Áries, a gente vai para a era de Aquário. Então, a era de Peixes, quando a gente entrou, a gente estava em que era antes? De Áries, que ainda deixa um monte de resíduos kármicos aqui, na era que nós vivemos. Então, nesse momento do acerto de contas, né, esse que é a energia forte do mês de abril que dá esse entrechoque. Então, essa era de Áries é onde ainda uma parte da humanidade se acredita estar ou insiste em permanecer. Então, a era de Áries é a era do quê? Da imposição da força, da agressividade, da guerra, do ódio, da cultura do egoísmo e da sobrevivência, né? Então, assim, eu faço de qualquer coisa para sobreviver, eu tomo o que é do outro, eu mato, eu primeiro. Essa é a energia de Áries, que em algum momento a gente precisou disso, certo? Para crescer dentro do nosso mundo, mas há muito tempo que já não cabe no mundo que vivemos.
Então, aspectos e questões kármicas arianas nós precisamos queimar e transcender, porque Áries não é ruim, como todos os signos têm o seu lado de luz e seu lado de sombra. Então a gente tem que transcender para o lado da luz, entender que essas questões difíceis da agressividade, da guerra, do egoísmo, elas não devem mais fazer parte da nossa sociedade, do nosso cotidiano, porque impede o nosso processo evolutivo e até civilizatório. E nós temos que ser mais condizentes com o nosso potencial. Então, Peixes, no mês de abril, ele fica, vamos assim, ele nos faz ficar de frente com essas realidades que ainda estão presentes, para a gente sentir o quanto a nossa alma se fere, se incomoda com tudo isso também. Que nós deveríamos já viver num mundo mais compassivo, mais amoroso, mais espiritual, que é o que Peixes propaga. Desde a vinda dos avatares, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, um grande representante deles também. Então, em abril, Peixes, ele nos chama para dar mais poder para nossa alma. Então, deixá-la assumir o comando das coisas, para educar esses nossos instintos agressivos. Por quê? Porque esse processo vai garantir, assim, que tudo aquilo que a gente deseja, que é movido pelo excesso, pela raiva, pela vingança, tudo que a gente desejar nesse sentido vai fracassar. Peixes adora fazer isso. Sabe aquela bomba que não explode, né? Então, permite o quê? Que a gente seja transformado em versões melhores de nós mesmos. Então, para a gente ver com mais clareza e assim nós termos um compromisso melhor, sermos mais dignos, para não nos sentirmos sozinhos, mas unos com a nossa alma, porque é junto com ela que nós enfrentamos a nossa solidão. Daí a alma, quando você permite esse silêncio com ela, aí ela te leva para passear em outras dimensões, que você volta, vamos dizer, mais inspirado, mais puro, mais generoso, né? Então ela abre as portas da sincronicidade na vida. Sabe como você começa a perceber? Nossa, tá dando tudo certo. Nossa, essa pessoa que eu não vejo há um tempão, as coincidências, nada coincidentes, é muito da energia de Peixes que ela nos faz entrar em contato com a nossa alma e nós unos com a alma é que somos sincrônicos. Então, ela também abre as portas do quê? Da renovação, da realização de desejos, da prosperidade. Sim, porque prosperidade é assunto espiritual. Assunto material é carestia, ganância, apropriação, desapropriação, essa energia ansiosa com relação à matéria, isso é do mundo material. Do mundo espiritual é a prosperidade que se relaciona com a abundância, quando você está satisfeito com a sua vida e olha que não te falta nada de verdade. Então a alma aumenta a nossa capacidade de criar, de trabalhar, recupera oportunidades perdidas, traz novas, certo? Traz de volta a capacidade de sonhar, porque ela também derruba as ilusões, porque a ilusão não é coisa da alma, é coisa do ego. Sonho é coisa da alma. Então, para trazer tudo isso, precisa romper muitas cascas de resistência, né? Nós precisamos ver verdades, né? Descobrir verdades que às vezes doem, mas tudo isso faz parte do processo da alma. Então, quando nós chegamos no momento do reinício em Áries, essa tarefa de Peixes tem que estar mais ou menos cumprida. Então, tudo isso que eu descrevi, né? Quantas necessidades de romper, de encontrar verdades, foi o mês de abril até o dia 17. No dia 18 chega Áries, né? Então, quando chega Áries, né, chegou com essa lua nova, ele espera que a casa esteja mais ou menos arrumada, porque Áries ele traz essa energia de cumprir os sonhos de Peixes, né? Que a gente tem essa força para conquistar. Então, a lua nova, né, desse dia 17, que entrou com a passagem de Áries, ela aconteceu nos últimos graus de Peixes.
Então foi o quê? Um chamado para nós fazermos o quê? Corrigir e resgatar o passado. Não só esse passado ariano coletivo, civilizatório, né, entre aspas, né, não é só num conceito amplo, mas num conceito do microcósmico também, das nossas vidas individuais. Então, essa alunação, ela chamou para quê? Olha, vamos olhar para o passado, buscar, entender, resgatar e corrigir. Então, a Lua e o Sol estavam conjuntos com a estrela da constelação de Peixes, a Aurixa. A Aurixa é aquela que forma, é uma das estrelas que forma o nó da constelação. Para quem não se lembra, que eu sempre trago aqui, a constelação de Peixes são 2 peixes amarrados pelos pés por uma corda longa, né, que no final dela tem um nó. Então, que eles podem nadar para todo o oceano, mas eles nunca estão separados de verdade. Então, essa é a energia de Peixes. Então, essa lua nova aconteceu nessa estrela, na estrela desse nó, né? Então, o que isso representa? Representa a amarração kármica do destino nas relações humanas. Então, se nós tivéssemos consciência de como nós nos enlaçamos uns com os outros, as pessoas se comportariam melhor, né? Tem gente que vende magias prometendo unir, desunir pessoas, é uma grande mentira. O destino aproxima as pessoas umas das outras, não aleatoriamente também, mas através da necessidade de crescer e aprender uns com os outros. Mas o que vai fazer esse enlaçamento, né, positivo ou negativo, são as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, esses laços, ou nós, né, eles estão vindo à tona nesse momento de acerto de contas, para o bem ou para o mal. Então, essas 3 lunações, né, a que já começou no dia 17, que nós ainda estamos vivendo essa energia, a próxima do dia 23 e a última do dia 1º de maio. Então, essas 3 lunações, elas estão acompanhadas também de fortes aspectos de Plutão e de Quirón. Eles estão aspectando as 3 lunações. Então, impactam ainda mais essa energia. Então, enquanto Quirón ele guia essas tarefas, né, indispensáveis, né, de resolver os nossos karmas humanos, ele nos ajuda, nos acompanha nessa tarefa de redimir, de curar as feridas antigas, para que a gente possa prosseguir. E Plutão ele está muito misterioso. Então ele está guardando assim na profundeza dele uma poderosa transformação para quem tem a coragem de enfrentar essas verdades e renascer com elas. Então, no dia 23, né, daqui a pouquinho, a Lua entra crescente na constelação qual constelação? De Câncer. Então, Câncer que fala do amor e do tempo, né, dessa relação. Então, o passado para Câncer é como uma, vamos dizer assim, qual que é o símbolo que eu gosto de trazer? O passado, ele é como uma formação rochosa, que na medida em que as eras vão passando, né, que o tempo vai passando, elas vão crescendo e aquela passagem vai ficando cada vez mais estreita. Então, quando o seu barco ele não consegue mais navegar, o que significa? Talvez seja o momento de ressignificar a sua relação com o seu passado. Como que você deixou ele se transformar numa rocha que te impede de seguir para frente, que você só consegue bater de frente com ele? Então, tanto no que houve de bom ou que houve de ruim, o que torna o passado numa rocha intransponível é a sua visão, a sua relação com ele. Então, enfrentar isso é essencial para crescer rumo ao futuro. Agora, na lua cheia que vem em 1º de maio, então ela abre a energia da melhora dos relacionamentos. Por isso que aquela coisa, todo mundo quer um relacionamento melhor. Mas se você não cura a ferida daqueles relacionamentos lá de trás, como que você vai encontrar? Então, tudo isso que está acontecendo, né, desde a última alunação, está vindo nesse esforço da gente desatar esses nós, né, do passado. A gente tem que manter
os nossos laços positivos, mas os nós, né, os karmas, eles têm que ser desatados para não se transformar naquele grande rochedo. Então essa lua de 1º de maio, essa lua cheia, ela acontece na constelação de Libra. Porque se o Sol está em Áries, a lua cheia sempre ela está em oposição ao Sol. Então vai estar na constelação oposta, que é Libra, né? Então Libra, que é a balança do equilíbrio, da ponderação, e na oposição natural que ela faz com Áries, né? Aonde que Libra complementa Áries? Ela acalma aquele fogo, né? Aquele fogo ariano regido por Marte, né? Acalma, sacraliza, né? Porque Libra, ela é regida por Vesta, que é a sacerdotisa do fogo sagrado. Então ela sacraliza para ver que, olha, desde o zoroastrismo, né? E muitas outras culturas e religiões, né? Trazem o fogo como sagrado, sim. Então, para quê? Para a gente buscar mais sintonia com os nossos desejos, a gente tem que considerar também qual é o desejo dos outros, especificamente do outro. Porque para desejar um futuro melhor, planejar é sempre melhor em conjunto, ou com uma pessoa, ou com um grupo, ou com uma comunidade. Então, para que isso aconteça, é preciso romper esses, vamos dizer, esses miasmas negativos de Áries, que é o excesso da individualidade. Então, romper essas individualidades vai descobrir o quê? Que compartilhar vai trazer uma satisfação muito maior. Então, vamos então viver essas lunações, revendo a nossa relação com o passado, fazendo as pazes com ele, para que as novas relações sejam mais positivas. Tá ok? Agora eu quero dar um recado para todos. Eu coloquei um vídeo aqui nos shorts aqui do YouTube, mas por alguma imagem que eu não sei lá, que direito autoral, que eu não... foi bloqueado meu vídeo, né? Então eu vou fazer uma viagem, vou levar um grupo de viagem para São Tomé das Letras, do dia 4 ao dia 7 de junho, agora no feriado de Corpus Christi. Então, nós vamos fazer passeios por cachoeiras, por grutas, naquele solo sagrado, né? Saibam que aquela montanha, a montanha de São Tomé das Letras, é uma montanha de cristal. Então, lá tem muita energia de cura, muita energia mística. Todos os passeios para lá são transformadores, são um antes e depois na vida de todo mundo que já foi para lá algum dia. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo, os preços estão ótimos, e lá inclui as refeições, os passeios, as vivências. Vamos ter vivência com astrologia comigo, a vivência com o tarô, com uma taróloga e terapeuta também que eu vou estar levando, e os passeios e tudo mais. Quem for do Rio ou de São Paulo, a gente está organizando carros para ir todo mundo em grupo, certo? Porque assim otimiza, fica melhor para todos. Enfim, quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pouco mais de informações. E lembrando que sou astróloga, terapeuta, sou professora de astrologia e de mitologia também. Quem quiser atendimentos, fazer uma terapia, fazer algum curso, também deixo aqui embaixo os meus contatos. E dos meus livros também de astrologia sideral, quem gosta de aprender de forma autodidata, como eu fiz um dia, né? Também eu tenho um livro bem completo nesse sentido. Então tá, vamos lá pegar essa energia de Áries com essa força da energia vital, da prosperidade, de vontade de fazer coisas novas. Vamos pegar essa energia e fazer o melhor que ela vem para trazer para as nossas vidas. Está bom? Então, abraços estelares, obrigada a todos. Até!